que esse néctar tem a ver com mel? Porque néctar é néctar e mel é mel. Néctar é néctar e mel é mel. Como a o abelha néctar, faz? ele tem a fonte de açúcar do néctar. Porque todo néctar é uma fonte de açúcar. Eu não sei Todo vocês. néctar ele é uma fonte de açúcar. Ele tem sacarose na composição. É a composição do néctar. Já o néctar extrafloral, ele não tem composição de sacarose. Ele tem composição de outros dois tipos de açúcares. Ou ele vai ter uma composição exclusiva de glicose, ou vai ter uma composição exclusiva de frutose. Depende da planta. Tem planta que vai soltar um néctar extrafloral rico em glicose e outras que vão soltar um néctar extrafloral rico em frutose. Então depende da planta. Mas néctar é totalmente diferente do néctar extrafloral. Um produto não tem nada a ver com o outro. Você falando aí do néctar, né, que é uma substância doce, eu não sei quem está ouvindo, mas eu, quando era criança, tem algumas flores que a gente consegue puxar aquele cabinho onde tem o pólen para chupar o docinho da flor. Vocês já fizeram isso? Já. Sim. Já. Gente, inclusive na pracinha lá perto de Docinho. casa tinha uma planta lá que dava muita flor. Gente, meus meninos gostavam demais. Pegava, dava até briga, né? Essa aqui é minha, porque tem um ponto certo de puxar a florzinha. É. Então a gente já sabe que tem isso, né? Nossa, aqui vai uma outra planta que pinga néctar, o astrapeia. A astrapeia dá uma flor tão pesada que ela não vira para cima na direção do sol, ela é tão pesada que o cacho dela fica todo para baixo, é uma inflorescência. É uma inflorescência. Você tem ali o cacho dela ali com mais ou menos 60, 70 flores aquele cacho. Até parece que tá murcha ela, não é assim? Até parece que tá murcha, porque ela tá tombada, né? Na realidade ela tá pesada de tanto néctar. Em manhãs que você inicia, que tem um tempo muito nublado, você balança a flor, pinga néctar na mão. Que interessante. Então goteja néctar na mão. Você lambe aquilo, é docinho igual mel. Ralinho também, né? Porque ali é uma composição muito alta de água, né? Ele não é o mel ainda, é o néctar mesmo do jeito que ele está na flor. E aí o que a abelha faz com esse néctar, professor? Pois é, esse néctar ela faz duas atividades ali para poder transformar em mel. Porque néctar não é mel. Para o néctar se transformar em mel, a abelha tem que fazer uma transformação. Ela tem que fazer uma reação física e uma reação química naquele néctar. Então ela faz um trabalho físico naquele néctar de desidratação daquele néctar. A abelha sai, por exemplo, Jande, ali às 5 da manhã para ir coletar néctar no campo, Thiagão. Chegou lá na flor, ela bebe o néctar. No que ela bebe o néctar, onde que ela carrega esse néctar? Carrega no estômago. Não é o estômago verdadeiro, a abelha tem dois estômagos. Ela tem um pré-ventrículo, que é o nome que a gente dá para o primeiro estômago dela, que é onde ela carrega o néctar, e tem o estômago verdadeiro, que é o ventrículo. Quando ela bebe o néctar da flor, ela coloca aquele néctar no pré-ventrículo, que é o primeiro estômago dela. Só que aquele estômago, ele começa a ter o quê? Ele começa a ter uma reação do corpo da abelha, que é quente, porque a abelha é quente, e aquele calor do corpo da abelha começa a fazer o quê? Sugar a água do néctar. Então, quando aquela abelha campeira, que ainda está no mato, ela traz o néctar, ela chega na porta da colmeia, na entrada da colmeia, e entrega aquele néctar para uma abelha engenheira. É uma classe de abelhas que tem na colmeia que é responsável pelo processo de maturação do mel e construção dos favos. Aquela abelha engenheira recebe aquele néctar e joga também para o pré-ventrículo, para o estômago. Aquela engenheira passa para uma outra, e para uma outra, e para outra, e para outra, e para outra, e vai passando. Tantas quantas abelhas forem necessárias para poder retirar o máximo de água daquele néctar. Quando a abelha coleta o néctar da flor, tem 98% de água na composição e apenas 2% de sacarose. Olha só. Ou seja, é um líquido docinho. É uma água ralinha, levemente doce. Quando o mel ele chega no ponto ideal de viscosidade, ele tem 30% de água e 70% de sacarose, de açúcar. Na realidade, não é nem sacarose, porque ela já quebrou também, que é a função química que a gente vai falar daqui a pouco. Ela tem 70% de açúcar e 30% de água. Não é que ela colocou mais açúcar. Ela não batizou o néctar. Ela retirou o líquido, né? A quantidade de açúcar é o mesmo. O que ela fez foi retirar a água. E ela retirou muita água. É como se a abelha estivesse fazendo no estômago dela um doce de leite. Pensei nisso. Quando você faz o doce de leite, você coloca o leite no tacho. A gente fala apurar, né? É ou não é? Você coloca o açúcar, aquele tachão e o fogo comendo, é ou não é? E você fica ali, ó, 4 horas mexendo. É ou não é? Pode parar de mexer, não. Pode parar de mexer, não. Senão gruda e queima. Você tem que mexer. E o que acontece quando aquele leite começa a ferver? Evapora. Não vai perdendo água?
Ele não está sendo adicionado açúcar. Aham. Você está ali tornando o produto mais concentrado até ele virar um doce de leite pela desidratação da água. O que a abelha faz no estômago dela? O que ela faz é essa mesma desidratação. Ela está produzindo, entre aspas, um doce de leite do mel. Ela está pegando o néctar floral, está desidratando para deixar ele no grau de viscosidade do mel. Quando ele atinge 30% de água, a abelha pega, aquela última abelha engenheira, ela pega e deposita o mel no favo. Então é um trabalho de equipe. Um trabalho de equipe. Isso pode acontecer ali com 5 abelhas, 10 abelhas, 15 abelhas, 20 abelhas, 30 abelhas, tantas quantas forem precisas para o néctar poder atingir 30% de umidade. Passa de abelha para abelha. Abelha para abelha, boca a boca, estômago a estômago. Quanto tempo demora isso, professor? Rapaz, em torno de 48 horas, 72 horas, até 96 horas. E nisso esse néctar fica rodando de abelha para abelha? De abelha para abelha e Dentro da andando a colmeia. colmeia toda. Dentro Dia da e colmeia. noite. De noite, de dia, 24 horas por dia. É o que o professor fala. Tá que a passando de boca em boca. A abelha trabalha dia e noite. 24 horas. Então à noite você pensa que a abelha tá dormindo. Não, Tá não, ela tá fazendo desidratando mel, néctar. Tá tecendo favo, tá aquecendo filhote, tá misturando aquele mesmo néctar que ela regurgita um pouco da boca para misturar com pólen para alimentar filhote. A abelha tá o tempo todo trabalhando. Alguma abelha...